Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e eu tenho uma certeza nesse domingo de manhã, 24 de novembro, que esse vídeo vai ter poucos views. Esse vídeo aqui vai ter poucas visualizações, afinal a torcida do Botafogo, e eu não tiro a razão, né? A nossa torcida tá de cabeça quente, tá chateada, tá magoada, tá machucada e parece que a gente tá revendo um filme ruim, um filme péssimo. Parece que a gente está... Sabe quando a gente tem um pesadelo recorrente? Tipo isso, né? Parece. Vamos ver. Quem sabe eu me engane e esse vídeo aqui tenha um número de views, né? Normal, pelo menos, né? Ontem foi muito bom, né? Vocês encheram de comentários aí, a maioria dos comentários otimistas, prevendo uma vitória, né? Eu falei que ontem que 6-0 estava valendo. E o Botafogo acabou tendo que achar um empate no finalzinho do jogo, né? Salvou do que seria ainda pior e não conseguiu a virada ali naquela pressão final contra o Vitória. Enfim, o momento é crítico, como eu botei na thumb, o momento é de reflexão e o momento é decisivo. Não dá mais para a gente errar, né? Se o Botafogo quiser algo nessa temporada. Tem gente que tá, e olha, não tô aqui criticando, nem, enfim, querendo ensinar a torcer, né, aquela história, mas tem torcedores alvinegros que estão já pregando um time reserva terça-feira para focar somente na Libertadores, né, e abrir mão do Brasileirão. Situação do Brasileirão de momento, né, Palmeiras em primeiro com 70 pontos e 21 vitórias, Botafogo em segundo lugar, com os mesmos 70 pontos, porém com 20 vitórias, uma vitória a menos, né? Isso aí é o desempate aí no momento. Claro, se o Botafogo ganhar terça-feira, né? Igualaria aí esse número de vitórias, enfim, e iríamos para as duas rodadas finais, pós-final da Libertadores, para decidir o título com o próprio Palmeiras, né? Nos seus respectivos confrontos. O Botafogo, depois da final contra o Atlético, enfrenta, só para a gente relembrar, né? No dia 4, o Internacional no Beira-Rio, jogo dificílimo, e fecha no Newton Santos contra o São Paulo no dia 8 de dezembro. Palmeiras, por sua vez, enfrenta o Cruzeiro em Minas Gerais e depois fecha contra o Fluminense no Allianz Parque. É difícil a gente ficar mensurando qual que é mais fácil, qual que é mais difícil. Hoje enfrentar o Inter com certeza é um desafio grande, mas também a gente espera que o Cruzeiro faça frente aí, né, contra o Palmeiras. O fato é que o Botafogo, nas últimas rodadas, 3 empates seguidos, Cuiabá, Atlético Mineiro e ontem Vitória, o Botafogo deixou escapar pontos, né? Especialmente esses pontos perdidos em casa. Vou até tirar um pouco o peso dos pontos perdidos lá na Independência, pontos que o Botafogo não podia perder. E aí alguém vai me lembrar, teve ainda também o Criciúma no Maracanã, teve o Juventude em Caxias do Sul. O que mais me preocupa é a atuação do Botafogo, por exemplo, no primeiro tempo ontem. Tá certo que o Arthur Jorge teve ali, poupou o Marlon, né, poupou o Alex Telles, o Botafogo já não tinha o Luiz Henrique, não tinha o Barbosa, então era uma equipe meio desfigurada e que atuou de forma desfigurada, porque às vezes entram os reservas e o cara quer mostrar serviço, o cara quer mostrar que de repente pode ser titular na final da Libertadores, né? Mas o Botafogo não se encontrou no primeiro tempo, tomou um gol ali na metade do primeiro tempo, mais ou menos, e só no finalzinho do primeiro tempo conseguiu, com uma chance do Igor Jesus ali, buscar o empate, mas tanto é que refletiu nas mudanças já no intervalo, o que não é normal do Arthur Jorge, mas ele viu que aquela formação inicial não deu certo, né? Então saiu o Vitinho, entrou o Matheus Ponte até que entrou razoavelmente bem, e depois saiu o Tietê, que, né, enfim, entrou o Eduardo, que também deu uma melhorada no time, né, não dava para piorar, e também entrou o Tiquinho no lugar do Júnior Santos, que não se achou na primeira etapa, né? Ainda na parte das mudanças, no segundo tempo, aos 23, entrou o Romero no lugar do Gregory, e entrou também o Matheus Martins aos 13 minutos no lugar do Thiago Almada.
Igor Jesus e Savarino terminaram a partida, fizeram o jogo todo, assim como também os jogadores da defesa, exceto Vitinho, que eu falei aqui. O time deu uma melhorada no segundo tempo, né? Como eu falei, não dava para piorar. De qualquer maneira, não o suficiente para conseguir virar. O Botafogo consegue o gol através do Tiquinho, a bola ainda resvalou no zagueiro do Vitória antes de entrar no gol, tirou o goleiro do Vitória da jogada. E o Botafogo perdeu a oportunidade de chegar ao Allianz Parque ainda na frente do Palmeiras. Quer dizer que o Campeonato Brasileiro está perdido? Não, não está perdido. Tem 3 rodadas pela frente e um confronto direto terça-feira. Mas, né, não estou aqui para enganar ninguém, o momento hoje é do Palmeiras, né? O momento é do Palmeiras. Não só pela liderança, né, mesmo que seja ali pelos critérios de desempate, né, número de vitórias, mas pelo fato de que o psicológico está um pouco, né, ou bastante mais favorável a eles, o jogo de terça-feira ser na casa deles. O Botafogo, por sua vez, tem jogado bem no Allianz Parque, né? Tem tido bons resultados lá. A gente relembra que dos últimos confrontos dos 2 últimos anos, né, Libertadores, Brasileiro, tudo junto, o Botafogo só perdeu para o Palmeiras naquele fatídico 4-3, né? E que foi no Newton Santos. Então, temos condições de chegar terça-feira e ganharmos o jogo? Temos. Mas, se a gente for colocar aí numa ordem de importância, não estou dizendo para abandonar o Brasileirão, eu não sei, até terça-feira eu vou amadurecer mais essa ideia, essa sugestão de alguns torcedores de mandar logo um mistão para campo, né? Não tenho certeza disso, porque acho também complicado o Botafogo abdicar. A última vez que o Botafogo abdicou de um campeonato foi a Sul-Americana do ano passado e deu no que deu, né? O Botafogo, não, vamos focar só no brasileiro e, né, optou por não jogar a Vera ali com seus principais jogadores na Sul-Americana. O Botafogo foi eliminado e acabou também não ganhando o brasileiro. Então o fato do Botafogo eventualmente jogar com um time misto na terça-feira não garante que o Botafogo vai ganhar a Libertadores. Falando em Libertadores, o Atlético Mineiro ontem empatou em 2-2 lá no Morumbi, chegou a abrir 2-0 em cima de São Paulo, e isso quer dizer que o Atlético continua também com esse jejum de vitórias, né? O Botafogo e o Atlético agora meio que se igualaram ali na crise, né? De um mau momento, né? Vão se enfrentar sábado que vem, independente do que acontecer na terça-feira. O Atlético pega o Juventude, provavelmente ainda também com portões fechados, e o Botafogo faz esse jogão com cara de final contra o Palmeiras. As duas equipes ainda em momentos ruins, né? O Hulk deu uma entrevista depois do jogo, tentou mudar agora um pouquinho o discurso ali, né? É aquele jogo que tenta se ganhar com as palavras, né? Atribuiu o favoritismo. Não posso mentir, não posso negar que o favoritismo é deles, né? Jogando a responsabilidade para o Botafogo do favoritismo. E que, de certa forma, é verdade, né? O Botafogo ainda é favorito, né? Favoritismo não entra em campo, não ganha jogo, mas nas análises, né, que a gente pode fazer aí antes do jogo de sábado, o Botafogo ainda tem mais time e, né, as probabilidades, estatísticas, bets, o que for, o Botafogo tem mais chances de ganhar do Atlético do que o contrário. Mas a gente tem visto que o Botafogo tem tido enormes dificuldades contra equipes que jogam mais fechadas. O Vitória ainda ontem, no primeiro tempo, jogou o jogo. Não foi uma equipe recuadíssima como foi Cuiabá, como foi Criciúma, né? Inclusive dominou o meio de campo no primeiro tempo, né? O Vitória. Depois no segundo tempo começou a amarrar, e aí sim, o que irrita muito o torcedor botafoguense, essa coisa do jogador toda hora cair no chão, toda hora fazer cera, né? Irritou mais ainda o Rafael Abate, dando só 6 minutos de acréscimo, né? Não sei se vocês viram isso, chega a ser até curioso, né? O William Oliveira, volante do Vitória, depois do jogo, deu uma entrevista, assim, aquele estilo sincerão, dizendo que até pediu desculpas para o Marlon Freitas, porque ele jogou na base do Fluminense junto com o Marlon, depois jogou lá no Botafogo de Ribeirão Preto também com o Marlon, e falou assim, desculpa, tal, mas realmente a gente usou essa tática de toda hora cair um jogador, né, de amarrar o jogo e fazer o tempo passar, e que tinha sido a mesma tática que o Vitória tinha utilizado no Allianz Parque contra o Palmeiras,
Aliás, jogo que o Vitória venceu, né? Uma das derrotas, poucas derrotas, 7 derrotas do Palmeiras. E que ele estava super satisfeito com o empate. A pergunta, inclusive, começa assim: o Vitória comemora um ponto ou lamenta ter perdido 2 pontos? Né? Ele falou: não, a gente comemora. Enfrentamos aí um timaço, uma máquina de jogar futebol, e é exatamente o que a gente faz aí contra Botafogo e Palmeiras, que tem grandes elencos. A gente amarra o jogo, sim, e faz o tempo passar. Então, assim, esse é o futebol brasileiro atual. O jogador fala isso aí na cara dura, o que todo mundo já sabia, né? Só precisava confirmação ali, o carimbo. O William Oliveira deu essa confirmação. E sobre o árbitro da partida, eu acho que no desenrolar do jogo não teve assim não teve um lance polêmico, nada que ele tivesse interferência. Mas é isso, deixou o Vitória ter esse expediente de toda hora um jogador cair no chão e fazer o tempo passar, e depois deu ridículos 6 minutos de acréscimo. O Botafogo empatou só por causa do árbitro? Não. O Botafogo empatou porque não soube ser competente, fez uma atuação muito abaixo. Eu acho que a gente passou pano, eu pelo menos passei pano nos outros empates do Botafogo, contra o Atlético, contra Cuiabá, até contra a Criciúma, porque foram jogos que, mal ou bem, o Botafogo teve chances de vencer, enfim, levou um pouco de azar, enfrentou goleiros que estavam numa noite inspirada, né, num dia inspirado, mas dessa vez não. Acho que o Botafogo teve uma atuação muito preocupante. O que o único alento nosso de novo, não tínhamos Barbosa, não tínhamos Luiz Henrique, não tínhamos o Marlon, não tínhamos o Alex Telles, né? Meio que uma espinha dorsal ali do time, né? Alex Telles acho até que mais ou menos no mesmo nível do Cuiabano, não vejo tanta diferença. Mas a falta que faz o Marlon no meio, né? Ainda mais que a gente viu que a gente não tem um substituto à altura. Entrou o Tietê, não precisa falar mais nada, né? E aí o torcedor fica querendo saber, porque a gente não assiste os treinos, como é que tá o Alan, como é que tá o Danilo, né? Ao ponto do Tietê ser a opção para substituir o Marlon e não esses outros jogadores que, enfim, pelo menos na nossa cabeça, teriam mais capacidade de exercer a função do Marlon Freitas, né? Galera, o Tiquinho ainda foi expulso, né? No final, parece que xingou o árbitro, enfim. Pelo menos não vai jogar contra o Palmeiras, mas também não seria titular, né? Mas é mais não deixa de ser aí uma questão aí para o Arthur Jorge. Hoje, domingo, estamos a menos de uma semana da final. Independente do que a gente chegar à conclusão, né? O próprio Arthur Jorge também deve estar com essas questões de que time mandar a campo terça-feira, o quanto que o resultado de terça-feira vai influenciar no psicológico do time, comissão técnica, da torcida, né? Porque, querendo ou não, vai ter uma influência. O jogo do ano, o jogo da vida, é o jogo de sábado que vem, né? Então, Carlos, Brasileirão já foi? Eu acho que o torcedor botafoguense entende que, caso a gente perca novamente, né, com esse requinte de crueldade na reta final, o Brasileirão, que a gente de novo liderou grande parte da competição, isso não vai ter um peso tão grande se a gente ganhar a Libertadores. O nosso grande objetivo é o título máximo que o Botafogo almeja, sonha, é a Libertadores, até porque a gente sabe que depois do Mundial de Clubes, Super Mundial, é uma coisa, né, de outra prateleira para ser pensada até depois. Então, o grande sonho do torcedor botafoguense é conquistar a Libertadores da América. E eu acho que a gente não pode desviar esse foco. Preocupa a queda técnica, a queda física de alguns jogadores. Ontem a Almada teve mal, a gente vê o Igor Jesus também abaixo do que vinha produzindo, né? Então, é o momento realmente da semana decisiva. O Arthur Jorge ele é muito bem pago para isso, achar as soluções que o Botafogo, enfim, na pior das hipóteses, né, consiga um empate diante do Palmeiras. Acho que, pensando em termos de título brasileiro, a gente precisa vencer em São Paulo, porque depois vai ser muito complicado com o Palmeiras tendo essa vantagem no saldo de vitórias. Então, assim, mais um empate
vá lá, não seria um desastre, até em termos anímicos para sábado. Independente de qualquer coisa, mesmo que o Botafogo tenha um insucesso na terça-feira, a gente tem que reorganizar tudo e focar no jogo de sábado, no desafio contra o Atlético Mineiro. Se o Botafogo está num momento ruim, o Atlético está num momento ainda pior, né? E a gente tem condições de fazer uma grande atuação, né, no sábado que vem. São duas decisões, viraram duas finais em intervalo aí de 4, 5 dias. Coisas que só acontecem ao Botafogo, né? Talvez. Mas a gente se colocou nessa situação, a gente fazia cálculos há poucos dias atrás, poucas semanas atrás, de repente comemorar um título. Já pensou comemorar o título antecipado no Allianz Parque? Que maravilha seria, né? Chegar em Buenos Aires já com o título do brasileiro garantido. Infelizmente, pelos nossos próprios erros e falta aí de capricho na finalização, né? O time finalizou 300 vezes, cruzou 500 bolas na área nos últimos jogos e conseguiu achar um gol, que ainda foi um gol contra, né? É isso, galera. Vamos manter a tranquilidade. Talvez hoje seja o último dia que vocês vão me ver aqui mais chateado. Eu acho que você que está me assistindo aí também está da mesma forma. Não tem como a gente estar, né, aquele otimista, né, que esquece dos problemas. Espero que a partir de amanhã a gente esteja um pouco mais animado. Estaremos, né? Esquecer agora o que passou contra o Vitória, pensar no desafio aí, grande desafio da terça-feira e, claro, principalmente na final da Glória Eterna. Beleza? Galera, difícil, mas vamos lá. Um bom domingo a todos, de muita paz, tranquilidade, amor, né? Confiança, vamos confiar, vamos acreditar. Acho que não resta outra coisa pra gente, senão a gente acreditar. Não adianta a gente se enterrar dentro de uma depressão, né? Botafoguense depressivo, não dá. Acho que a gente tem que lembrar que é uma grande semana, né? É uma semana decisiva no Brasileirão, uma semana super, mega, hiper, maxi decisiva na Libertadores. Então, eu acho que tem que ser esse o pensamento, porque senão a gente entra num buraco, se enfia num buraco, faz que nem um avestruz e não funciona dessa forma. A gente só vai conquistar o que a gente tanto deseja, tanto sonha, se a gente realmente der a volta por cima, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não tem outro jeito, beleza? Deixa seu like, faça seu comentário, né? E se você não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar a gente a continuar crescendo. Tomara que eu tenha me enganado e que a galera assista esse vídeo, tomara. Tamo junto, fogão pra cima, sempre!